Fala galera, beleza? Hoje tivemos a 20ª etapa do Tour de France 2021 e uma etapa decisiva, mas que na verdade era muito difícil do Tadej Pogačar perder a sua camisa amarela. A disputa seria mesmo ali pelos lugares, o top 10, o pódio também estava bem definido e foi um contrarrelógio de 30,8 km, predominantemente plano, que saía de Libourne, a cidade onde eles chegaram ontem, e chegava em Saint-Émilion, uma região muito bonita, com muitas vinícolas, castelos e tal. Até tem amigos meus que já foram lá. Um dia eu vou. E aí, pessoal, a gente teve o seguinte: tinham vários favoritos, né? Um dos caras favoritos para esse contrarrelógio era o Stefan Kung, o Stefan Bissegger, os dois suíços, o Kasper Asgreen, dinamarquês, o Wout van Aert, belga, e eu acompanhei o contrarrelógio e quem foi muito bem já foi o Kasper Asgreen. Os caras não conseguiram superar o tempo dele e o único que conseguiu superar foi o Wout van Aert. Ele começou muito bem, muito forte e conseguiu fazer o melhor tempo com a média de 51,5 km por hora nos 30,8 km. E então o Wout van Aert é um cara que ganha na mesma volta uma etapa de montanha e um contrarrelógio. E ele quase ganhou uma etapa de sprint, porque ele fez segundo colocado naquela etapa que ele foi para o sprint. E a gente ainda tem a etapa da Champs-Élysées amanhã em Paris, a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, quem foram os caras, os primeiros colocados no contrarrelógio na etapa de hoje? Wout van Aert o primeiro, Kasper Asgreen, campeão dinamarquês da Henrik Quickstep a 21 segundos, terceiro colocado Jonas Vingegaard, olha o cara, foi segundo colocado geral no Tour, ele foi terceiro colocado apenas 32 segundos do Van Aert e cara, ficou na frente do Stefan Kung, que é o campeão europeu de contrarrelógio, na frente do Stefan Bissegger, que é muito forte. São dois caras especialistas em contrarrelógio. Então, o cara ali com 60 quilos fazer um negócio desse aí, depois de 2 semanas, 3 semanas praticamente, é uma coisa bem... Esse cara aí tem muito futuro. Depois o Mattia Cattaneo foi 6º lugar, olha que legal. Michael Bjerg, da Emirates. Às vezes a gente fala assim, os caras... Imagina, esse cara aí trabalhou muito pro Pogačar, levou muito a equipe no plano, né? 8º, Tadej Pogačar, que ficou a 57 segundos. A gente viu que ele começou mais forte, ele foi perdendo tempo no final, não precisava de... Ele perdeu ali pro Vingegaard, ele perdeu hoje 25 segundos, que para ele não fez diferença nenhuma. Depois Magnus Kort da EF, Dylan Van Baarle da Ineos, Brandon McNulty, Bruno Amiral, Castroviejo e por aí vai. No GC, no top 10 não mudou nada, então o top 10 continua do mesmo jeito. Pogačar em primeiro, Vingegaard em segundo a 5,20. O Carapaz perdeu tempo para o Vingegaard, agora está 7 minutos e 3 segundos e para o Pogačar também. Ben O'Connor assegurou o 4º lugar com 10 minutos e 2 segundos, a menor diferença entre eles era entre ele e o Wilco Kelderman. E o Wilco Kelderman tirou tempo, mas não conseguiu tirar a posição do Ben O'Connor. Henrique Mas ficou em 6º com 11 minutos e 43. Lutsenko em 7º com 12,23. Guilherme Martin com 15,33. Pelo Bilbao, 16 minutos em 9º lugar. E em 10º lugar, Rigoberto Urán. 11º, Davi Gaudu. 12º, Mattia Cattaneo. Então, a classificação geral está definida hoje. Mas o que acontece? Se algum cara desses aí amanhã cair e abandonar, aí tudo bem, ele pode perder. Mas é muito difícil. Então, o que tem para se definir amanhã? Somente a camisa de pontos. A camisa de classificação geral, a camisa amarela. A camisa de Rei da Montanha e a camisa branca está definida. O que vai ser amanhã é a briga por pontos.
o Mark Cavendish e o Michael Matthews. A diferença entre eles é de 25 pontos. O Michael Matthews, ele pode, 35 pontos. O Michael Matthews, ele pode sim ganhar do Cavendish, mas ele tem que conseguir fazer ponto e o Cavendish não fazer nada. Então essa diferença aí, o primeiro colocado ganha 50 pontos. E a classificação de pontos do Tour, o primeiro é 50, o segundo, o terceiro, o cara faz muitos pontos. Então é possível que o Cavendish possa perder para o Michael Matthews? Sim, o Michael Matthews pode ganhar, mas pelo que a gente viu, tá muito difícil. E amanhã, a etapa, que é no Champs-Élysées, é basicamente um passeio, porque o que acontece? Começa a etapa numa cidade próxima, e são apenas 108 km, 108,4 km, sai de Château, e aí os caras vão ter uma montanha categoria 4, mas que não vai fazer diferença nenhuma. Aí tem uma meta de sprint na própria Champs-Élysées, né, na hora que entra na Champs-Élysées, e depois, né, são acho que 3 voltas, tem uma meta de sprint. Ao total eles dão 6 voltas no circuito da Champs-Élysées. E aí a gente tem a chegada, né, e depois, a partir do momento que eles chegam na Champs-Élysées, passa lá o camisa amarela, faz toda uma festa tal, e aí depois é basicamente uma prova de circuito e a chegada no final da volta 6, e aí a gente vai ver se o Kevin vai bater ou não o recorde do Ed Merckx e vai manter a camisa verde. Então é isso que ainda está em jogo amanhã. O resto, a vitória do Tadej Pogacar está assegurada, ele com 22 anos já tem 2 Tour de France no bolso. Detalhe, ele correu 3 Grand Tours. Ele correu uma Volta à Espanha e 2 Tour de France. Volta à Espanha ele foi terceiro colocado, e os 2 Tour de France que ele correu, ele ganhou. Né? E ganhou a amarela, a branca e a camisa de bolinhas nos 2. Ou seja, se ele continuar assim, o próprio Ed Merckx, que tinha o apelido de canibal, falou que o Tadej Pogacar é o novo canibal. E falando também um pouquinho do vencedor da etapa do Van Aert, ele vai para as Olimpíadas com a ideia de ganhar o contrarrelógio, né? A ideia dele é ganhar os 2, o contrarrelógio e a prova de estrada. Mas, assim, com potencial para ganhar os 2. Então, a prova de estrada é muito dura, mas a gente sabe que é apenas um dia e é uma prova longa, uma prova de 260 km com 4.900 de acumulado. Então é uma clássica. Uma prova com muita subida. Ele não é um cara muito leve, mas a gente sabe que ele passa a subida bem, ainda mais se for um dia só. E também vai como um dos favoritos para o contrarrelógio. Tem o Filippo Ganna, só que o Filippo Ganna está fazendo uma estratégia totalmente diferente dele. O Filippo Ganna não corre faz tempo, correu o Giro de Itália, no Campeonato Italiano não ganhou o Campeonato Italiano, já está lá no Japão, vamos ver quem vai estar na melhor condição física dos caras. É claro que tem outros favoritos, mas depois eu vou falar sobre sobre as Olimpíadas e a gente vai falar a respeito disso aí. Beleza? Bom, pessoal, então isso aí foi o contrarrelógio final. Amanhã a gente tem festa em Paris, né? Então, o sorteio, a hora que esse vídeo estiver no ar, eu já vou estar fazendo o sorteio da camisa branca de bolinhas e o kit de Rei da Montanha. E amanhã ainda tem o sorteio da sapatilha. Após o final da etapa em Paris, eu vou fazer esse sorteio aí também. Beleza, galera? Então essa aí foi mais um vídeo da cobertura do Tour de France 2021. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, o último dia. Até, galera. Abraço.